Olá, povo de Deus, seja bem-vindo em mais um programa, mais um podcast Fala Discípulo. Hoje vamos falar sobre o poder da fé, esse dom especial de Deus que vai ativar muitos outros dons na tua vida. Está aqui conosco hoje para falar sobre fé o pastor Adriano Machado. Tem um testemunho de fé, algo maravilhoso que Deus fez na vida dele através da sua fé. Muito obrigado, pastor Adriano, por estar mais uma vez aqui junto conosco. Já fizemos um programa junto, né? Exato. Acho que lá no início. E para nós é um prazer, é um privilégio estar aqui, podendo compartilhar daquilo que Deus fez na tua vida através da fé. Amém? Sou eu quem agradeço, Reinaldo, o convite e a honra de estar novamente aqui no teu programa, no teu podcast. E já quero tomar liberdade, Reinaldo, de convidar as pessoas que estão nos acompanhando a permanecer até o final, porque a fé é o que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Às vezes uma palavra muda a história de uma pessoa, uma palavra muda um casamento, muda uma família, muda uma empresa. Então eu quero que você fique conosco até o fim. Glória a Deus. E lá no final vamos estar profetizando a fé sobre a vida dessas pessoas aí que estão ligadas com nós aí. Então sabemos e acreditamos, pastor, que a fé é aquilo que não enxergamos, mas que já está liberado no mundo espiritual para nós. Ou seja, eu e tu ainda a gente não consegue mensurar, mas Deus já tem tudo preparado. Lá com Deus ele já montou tudo, já fez todo o desenho e já está liberado. O que a gente precisa é ativar isso aí, então, para atrair esse favor de Deus para a nossa vida. Exatamente. E a palavra de Deus diz em Hebreus, tu lê para nós? Claro. Quem quiser acompanhar aí, nós selecionamos aqui uma passagem bíblica. Sim. Que está em Hebreus capítulo 11, verso 1. Diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem. Amém. E para ti não ter os céus fechados sobre a tua vida, eu creio que nós precisamos ter fé. É uma palavra tão pequena, mas tão poderosa, né? O poder de Deus se manifesta na nossa vida através dos dons. E para ativar esses dons, nós precisamos ter a fé. É através da fé. O dom de sabedoria, o dom de cura, do discernimento, todos os dons que Deus libera para a nossa vida, todos eles é através da fé. Então, para te ser curado de uma enfermidade, para te obter resultados positivos, tudo aquilo na totalidade que Deus tem para a nossa vida, então é através dessa fé. Justamente. Então, eu compactuo do mesmo pensamento que tu. Eu entendo que Deus já colocou sobre nós a fé. Muitas vezes ela está adormecida, mas não significa que ela não exista. A fé, no meu entendimento, é algo que já vem acoplado em nós. E às vezes precisa de um programa como esse, às vezes através de uma ministração, através de uma conversa, através até de uma situação de dificuldade e desafio na nossa vida, que esta fé é ativada. E por meio dela, Reinaldo, nós conseguimos entender que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Sabe aquelas coisas que a gente pensava que não podia fazer? Sim. A gente descobre que pode, através da fé. A gente começa a entender que não há limites para o ser humano. Deus não colocou limites em nós. Mas para que a gente ultrapasse esses bloqueios, esses obstáculos, a gente precisa aprender a usar da nossa fé. E a fé está totalmente ligada à nossa dependência do Criador. Amém. Sabe que logo que me converti já meio velhinho, já lá por 2004. Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. E aí eu ia nos cultos, lógico, né? E toda semana, todos os cultos que tinha na igreja, estava eu lá. E aí era ministrado coisas muito bonitas, lindas, e tudo aquilo que eu estava passando era ministrado lá no altar, que era possível vencer. Ou seja, tu ter uma família estabilizada, tu ter a tua situação financeira estabilizada, tu ser liberto dos teus vícios. E eles, os pastores na época, né, ministravam sobre isso. Mas eu achava aquilo tudo muito bonito e eu queria aquilo para minha vida, só que eu não tinha fé suficiente para aquilo. Ou seja, a falta de fé fazia com que eu não acreditasse naquilo. Daí cheguei num líder meu lá, eu falei:
Cara, assim, ó, eu acho muito legal, eu acho que isso é a vida que eu queria para mim, só que eu não tô acreditando, eu não acredito nisso. Claro, recém-novo, acho que ali 1 mês, 2 de conversão, né? Muita novidade, muita coisa. Daí, o que eu quero pedir para ele, né? Eu quero que tu ore e impõe as mãos sobre a minha cabeça e ministre em mim fé. Eu quero ser cheio dessa fé para mim poder acreditar nisso que estão falando. Mas que barbaridade dele. Reinaldo, calma, fica tranquilo, ele disse. A fé não vem por aí. Eu não consigo orar, ministrar, impor as mãos na tua cabeça e te encher dessa fé. Ele disse, a fé, Reinaldo, vem para o ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Eu digo, como assim? Como? Não estou entendendo. Ele disse, não, tu vai estar vindo nos cultos, tu vai estar escutando da palavra de Deus, e o Espírito Santo vai te revelando, vai revelar para ti. Então, isso vai começar a acontecer no modo natural, e a fé vai sendo acrescentada a cada culto, a cada reunião, a cada movimentação das coisas de Deus. Eu digo, mas demora muito, ele se depende da tua busca. E esse é o maior problema que eu vejo assim nas pessoas. As pessoas acham que fé é um sentimento. Pois é. Fé não é sentimento. Se você depender dos seus sentimentos, o destino é um só, é o fracasso. Porque o sentimento, assim como ele surge, daqui a pouco ele sai. Assim como a motivação. Tem dias que você vai estar mais motivado, outros dias menos motivado. Tem dias que nada motivado, mas a sua fé, ela tem que transcender isso. Não é se eu estou feliz ou se eu estou triste, se eu estou com dinheiro ou sem dinheiro, se eu estou com saúde ou sem saúde. A fé tem que transcender isso. Né? Independente da minha situação. Por isso que a palavra que nós lemos há pouco, ela fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Ou seja, é aquilo que eu creio e não necessariamente existe. O existir é a consequência. Acreditar é confiar naquilo que Deus te prometeu, mesmo sem ver. Porque até para nós, humanamente, é difícil de imaginar, mas para Deus já está tudo... Deus já montou tudo, já está tudo liberado. Então, nós precisamos só ativar e receber, né? Exatamente. Então, muitas coisas do modo natural, é fácil para a gente está enxergando, né? Até a gente está vendo aquilo ali, mas tu crê naquilo que tu ainda não viu, né? É só para quem tem muita fé mesmo, né? Eu digo que fé, ela só vai existir quando vai além da tua capacidade, além da tua possibilidade. Tudo aquilo que tu consegue fazer, tudo aquilo que tu tem habilidade para fazer, tu precisa de fé. Exatamente. Tu precisa de fé. A fé vai justamente nesse limite, que te rompe e te leva a um lugar além do que tu imaginava, além do que tu entendia como possível. Isso que é fé. Fé é o sobrenatural. Tu vê que a passagem lá onde fala da construção da arca em Noé, isso foi muito emblemático na minha conversão. Porque eu entendi, então, nas ministrações, que nunca tinha havido antes chuva. E aí Deus deu uma direção, uma instrução para Noé que construísse uma arca. Que ia vir um grande volume de chuvas e havia o dilúvio. Então, se eles não tivessem ali se protegido, lógico, que aconteceria, ia ser devastado, então, todo lugar. E o que eu pensava lá no início da minha conversão? Cara, que cara de fé é esse? Porque nunca existiu isso. Então, ele fez isso e pregou sobre isso por anos, sem conhecer. E se ele não tivesse, pela fé, prestado atenção nessa instrução de Deus, teria ido ele, a família dele, tudo a destruição ia ser geral. Então, justamente, como o nível de fé, né? E realmente, essa é a fé que a gente tem que ter, né? Mesmo que nunca tu tenha visto aquilo, mas se Deus falou, tu tem que ter fé para seguir, né? Então, pela fé, tudo acontece através da nossa fé. Tudo começa na vida de um cristão através da fé, né? Eu creio, assim, que existem as promessas em comum, né? Que tá na palavra de Deus, mas também tem coisas muito específicas. Por exemplo, ligado ao teu chamado e ao teu propósito. Sim. E ali eu entendo, Reinaldo, que o próprio Deus fala diretamente conosco. Então, de repente, nós temos alguém aqui que está nos acompanhando que, sei lá, é um empresário. E Deus dá uma direção. Só que essa direção não é uma direção comum.
Ela é uma direção que literalmente é um passo de fé. É como se estivesse andando na escuridão. Ele não consegue vislumbrar, né, os resultados futuros. Mas se ele recebeu uma direção, ele precisa usar a fé. A fé é que Deus vai dar estratégia, vai dar conexão e também vai dar o recurso. Exatamente. Isso é importante, né? Eu ontem até falei num outro programa que a gente acredita e vê muito falar em Jesus, né? Que Jesus ressuscitou no terceiro dia. E a gente vê falar nisso e parece distante, mas é difícil, é mais difícil para aqueles que não creem ainda, que Jesus está vivo e está no meio de nós. Era uma outra... Eu estou falando isso por quê? Porque essa era a dificuldade que eu tinha lá atrás, quando me converti. Tudo bem que Jesus Cristo, ele já veio a primeira vez, morreu, ele ressuscitou, mas é difícil de entender que ele, através do Espírito Santo, está aqui com nós agora, está no meio de nós. E isso era difícil para mim. Depois que eu fui exercendo mais fé e tive mais experiências com Deus, aí é tranquilo, porque tu consegue até sentir, né, a presença do Espírito Santo. Tu consegue sentir isso. Então, a fé foi muito fortalecida, edificada, vamos dizer assim, na minha vida, depois que eu comecei a me aprofundar mais e ter experiências com Deus. Quando tive experiências com Deus, aí sim, aí foi só alegria, porque daí a dúvida já deu espaço para a fé e aí as coisas começaram a acontecer. Adriano... Só para complementar, né, uma coisa que eu acho muito engraçada, assim, é que quando as pessoas vão aconselhar as outras, elas dizem assim, tu tem que ter fé. Mas muitas vezes, quando chega a hora dela ter fé, ela trava, né? Porque ela entende que o problema dela é maior do que a fé, é maior do que o Deus ao qual ela serve. E não é assim, né? Eu entendo assim, Reinaldo, que cada desafio que a gente supera, Deus nos proporciona um outro maior ainda. Para a gente ver que o tamanho do poder de Deus, ele não é algo que pode ser mensurado, né? O tamanho de Deus não pode ser mensurado. Então a gente acha que chegou no limite, mas aí você percebe que Deus tem mais, que Deus pode mais, Deus pode te levar além, que Deus sim pode restituir uma saúde, que Deus sim pode restaurar uma família, que Deus sim pode te tirar da pobreza e levar uma prosperidade em todas as áreas da sua vida. Deus sim, ele pode transformar a vida das pessoas mediante a sua fé. Tanto que a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem parte com ele. Agora tu falou um assunto aí sobre saúde, até que eu iria te perguntar. Tu teve um problema de saúde anteriormente, né? E que tu precisou exercer muito a tua fé e Deus, ele te contemplou com a cura total, graças a Deus. E como esse testemunho que eu acredito, Adriano, que Deus separou esse momento, porque há uma área... Primeira área, a área financeira, né? Que a pessoa se preocupa e volta muito para Deus e procura algo sobrenatural, mas também uma área muito importante é a da saúde, né? Então, tem coisas que humanamente não temos como vencer, mas em Cristo nós vencemos, e tu venceu, né? Então, graças a Deus, literalmente é um vencedor através da fé que teve em Jesus Cristo. Tem como compartilhar com nós uma parte do teu testemunho? Na realidade, assim, a melhor coisa que aconteceu comigo foi o câncer. Talvez quem escute isso se choque, né? Sim. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque foi ali que eu aprendi a ter fé. Foi ali que eu conheci a Deus. Porque o homem, de maneira geral, né? Falo o homem me referindo ao ser humano. Sim. Tem a tendência de achar que tem um controle de tudo, né? Não, eu faço, eu aconteço, eu dou um jeito, eu organizo, eu arrumo. Só que certas situações da nossa vida, a gente vai ficar, igual rato em banco. Tu não tem para onde fugir. E aquilo que tu tem, aquilo que tu sabe, aquilo que tu conhece, vai ser insuficiente para resolver. Foi o meu caso. Então, quando eu recebi um diagnóstico de câncer, eu não tinha o que fazer. É uma situação que fugia totalmente ao meu controle. Então, eu só tinha uma opção ali, que era ativar a minha fé. Eu não tinha outra coisa senão para fazer, senão ativar a minha fé, né, para conseguir passar por aquele momento ali. Mas quanto tempo durou todo esse processo aí?
Desde que tu descobriu a tua doença até a cura. Eu acho que levou em torno de uns 6 meses, mais ou menos, né? E para quem não sabe, eu passei por uma cirurgia e fiz 21 sessões de quimioterapia, né? E talvez alguém diga assim, puxa vida, mas cadê a cura nisso tudo? Se teve que fazer cirurgia e teve que fazer quimioterapia. Digo, quantas pessoas morrem na cirurgia? É verdade. Quantas pessoas não resistem ao processo de quimioterapia? Eu só passei mal no primeiro dia, sendo bem sincero, só no primeiro dia, que quando o meu organismo recebeu o impacto do medicamento. Depois, eu passei bem. Mas por quê? Porque eu aprendi a fortalecer a minha fé em Deus. Coisa boa, Adriano. Então, o câncer tem cura, em Deus tem cura. Quantos casos a gente vê, né? Mas para isso a pessoa ela tem que já nascer. Eu estou te perguntando porque a dúvida. Eu estou aqui usando de todas as dúvidas que eu tive. Vamos lá. Que realmente, possivelmente, alguém também vai ter essas mesmas dúvidas, né? Isso está para alguns, é privilégio para alguns ou está disponível para qualquer um que queira andar nesse mover, desfrutar disso tudo? Está disponível. Eu sempre digo assim, nós temos a oportunidade de escolher, de decidir. Sim. Né? Eu decidi viver, eu decidi lutar por mim, eu decidi enfrentar o câncer. Enfrentar a realidade da doença, como foi meu caso, ou daqui a pouco um casamento falido, uma família destruída, uma empresa falida, é doloroso. É muito doloroso, Renan. Saber que todo o teu esforço não foi o suficiente. Mas é justamente isso que nos faz aprender a ser dependentes de Deus. É nós entendermos que sem Ele nós não somos nada. E que nós não somos capazes. Exatamente. Né? Isso é orgulho. Na realidade é orgulho. Agora tu falou uma coisa bem certa. E a dependência de Deus, entendeu? Porque muitos com pouca fé poderiam dizer, não, esse diagnóstico foi através da medicina avançada que chegou a um nível de cura desse tamanho. Uhum. Então não daria dependência para Deus. Mas com certeza, muitos nos mesmos, como é que eu vou te dizer, no mesmo estágio da tua doença, não tiveram resultado positivo porque realmente não se entregaram para Deus. Não que, como é que eu vou te dizer isso, não que as pessoas que tenham e não sigam a Deus e não tenham caminhado com Deus, não vão ser curadas. Até podem ser, né? Se existe um propósito naquela vida, Deus vai preservar. Claro. Deus é bondoso, gracioso, misericordioso. Ele não se cansa de nos abençoar, não nos causa dano, não nos causa dor. Ele só tem a acrescentar. Mas, com certeza, quando tu tá junto de Deus, tá andando no caminho, no propósito dele, tudo é mais fácil, as coisas fluem, então as portas se abrem, o céu se abre sobre a tua casa, sobre a tua família, então não tem nada que se iguale a esse poder, a desfrutar disso que Deus tem. E sai tão barato, basta apenas tu seguir os mandamentos que Deus te propôs, é muito mais fácil do que tu dar soco no ar, do que tu andar na contramão. Quantas vezes a gente vê pessoas aí se dando mal e achando que são livres, que são libertos, que não querem seguir um caminho com Jesus, porque é um caminho onde tem regras, tem leis, é um caminho que tu vai ter que estar com a Bíblia embaixo do braço. Não é. A fé em Deus e o andar em Deus está acima de tudo isso. Justamente. E uma vez um amigo, agora essa foi boa, me lembrei, só fugindo um pouco do assunto, um amigo meu me falando que ele não viria para a igreja, um amigo conhecido, que ele não viria a seguir, que acreditava em Deus e tal, mas ele não tinha a fé suficiente para seguir essa doutrina, esses mandamentos, que isso, na ideia dele, era uma prisão, tu te aprisionava ali. Eu também pensava e falava assim. Pois é. Só que esse cara é um cara que ele tem dependência de álcool, ele acha que não, mas ele bebe. De segunda a segunda. Ele fuma. Então, não estaria preso ele em vez... Ele estaria preso nessa situação onde ele vive. Isso era uma prisão, né? Então, ele, através da fé dele ativada, com certeza ele ia ter a liberdade. E Deus,
Ele é a liberdade, tu entendeu? Eu já vivi no mundo por quase 30 anos, então eu sei o que eu estou falando. Eu vi como eu era preso por faltar fé, por faltar esse meu empenho, essa minha entrega, e depois que a gente se entregou, claro que o processo de Deus ainda está em andamento, mas a gente desfruta de grandes coisas, né? Então, a chave para quem quer o mais de Deus é a fé. Exatamente. Como chegar nisso aí, Adriano? É entender assim aqui, só tem um caminho, que é Jesus. Todo conhecimento humano, ele pode te ajudar. Ninguém está falando nada aqui contra a ciência, ninguém está falando nada aqui contra o conhecimento e o avanço humano, não é nada disso. Mas isso tudo tem um limite. Em Deus, a gente entende que não há limites. Eu vou dar um exemplo assim para as pessoas entenderem o que eu estou falando. Eu já atendi por umas 2 vezes, mais ou menos, no mínimo, psicólogos que estavam muito mal. Quer dizer que todo aquele conhecimento humano que eles aplicam para outras pessoas, para eles não serviu. Coisa meio superficial e técnica, né? Poderiam ter procurado um outro profissional da área, porque eu não posso fazer terapia em mim mesmo. Eu preciso procurar um outro profissional. Sim, fizeram, mas não foi suficiente. Por quê? Porque algumas coisas nós só rompemos através do espiritual. E o espiritual é a palavra de Deus, é a busca de Deus. Não conforme os meus conceitos, não conforme a maneira com que eu acho. Eu acho que Deus é assim, acho que Deus é assado. Acho que a palavra é assim, acho que isso me convém, acho que isso serve, isso não serve. Não, é Bíblia, né? Durante muito tempo eu demorei para me entregar. Eu demorei para entender isso e para aceitar essa realidade. Mas aí veio essa situação que eu não tinha como resolver e eu resolvi, decidi na realidade, né? Me entregar e conhecer mais a Deus. Que coisa boa. Quanto tempo faz isso? Faz mais ou menos uns 18 anos, mais ou menos. Que coisa boa. E tu tá aí testemunhando o poder de Deus através daquilo que Ele fez na tua vida, né? Isso é muito bom. Eu também tenho testemunho do que Deus fez na minha vida através dessa fé que eu tive, que eu busquei, né? Assim que daria para ficar mais que 1 hora aqui. Mas que coisa boa isso. Então, agora, finalizando, nós vamos profetizar na vida daqueles que precisam de algo. Vamos profetizar porque pela fé eles vão alcançar, assim como tu foi curado do câncer, assim como Deus me libertou de vários vícios. Então, assim como Deus fez na nossa vida, na nossa família, também é possível Deus fazer na vida daqueles que creem, daqueles que têm fé. Justamente. Então, mesmo que ainda a pessoa não conheça Jesus. Eu também não conhecia, tu também não conhecia. Eu também não conhecia. Então, hoje, pela fé, Deus vai ativar algo na tua vida. Hoje, pela fé, eu vou profetizar que a cura vai chegar na tua casa. Hoje, pela fé, eu vou profetizar que os vícios vão sair da tua família, porque Deus tem a vitória para tu. Tu precisa apenas crer e começar um processo, começar a escutar da palavra de Deus, porque a fé vem dessa forma. Não existe outra maneira. Só mesmo estando junto com pessoas, estamos junto no meio, no movimento de Deus, para essa fé ser ativada na nossa vida. Isso é muito lindo. Depois que tu tem essa experiência, tu não quer mais largar, né? E a gente entende assim que Deus de fato pode todas as coisas. A gente só conhece a Deus, como tu falou, através de experiência. Enquanto a gente tem um controle da situação, da circunstância, a gente não sabe o que é sobrenatural, a gente não sabe o que é fé, né? Mas quando a gente se depara com uma situação difícil, bom, aí a gente entende o que é milagre, né? Só vive milagre quem tem fé, senão quem tem fé não vive nada. As coisas natural, ainda assim, né? Mesmo que estivesse longe do alcance da gente, mas naturalmente a gente consegue. É só fazer o que é certo, fazer as coisas andar, mas o sobrenatural, eu até falei sobre isso também, o sobrenatural, isso chamamos de milagre, e esse milagre só atraímos pela fé, né? Exatamente. Mas que coisa boa ter conversado contigo. Tenho certeza que vidas vão ser edificadas através desse testemunho. Servimos a um Deus que cura, que liberta, um Deus que acrescenta. Então, isso é maravilhoso. E todos nós, esse Deus está disponível para todos nós, né? Então, eu vou estar orando. Eu peço que, se você pode, aí onde você está,
curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos estar orando e Deus vai operar em teu favor. Amém? Feche seus olhos junto comigo, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, eu profetizo pela fé, Senhor, que hoje, Senhor, vidas serão curadas, Pai. Pelo poder da fé, Senhor, aquele que estava fora de casa, Pai, vai voltar. Pela fé, Senhor, casamentos serão restaurados, Pai. Pai Santo, aquele que ainda não enxergava vai começar a enxergar o mundo espiritual. Pai, agora colocamos essas vidas diante de Ti e pedimos, Espírito Santo de Deus, entra nesse lugar, entra nesse coração, começa a inquietar, Pai, para que venha procurar da Tua palavra, da Tua verdade. Pai, enche-nos, Senhor, cada vez mais do Teu Espírito, para que isso gere fé, Pai, e nós então venha obter os milagres na nossa vida. Tu está precisando do milagre. Tu está vivendo em algo que humanamente sozinho tu não consegue sair. Então, venha mais para perto de Jesus, que Ele vai te encher de fé. E o milagre vai chegar na tua casa, assim como chegou na casa do Adriano, assim como chegou na minha casa. Então, temos vários testemunhos do poder e da ação de Deus sobre a nossa vida. Mas precisamos ter fé, acreditar. Amém? Adriano, brigadão mesmo por estar aí mais uma vez. E vamos seguir falando dessa palavra de Deus aí. Com certeza. Para todo mundo, para edificar, encher esse povo de fé. Com certeza. Te agradeço mesmo, de coração. Amém? Muito obrigado. Se quiser ter despedido o pessoal aí. Não, só pedir para que vocês compartilhem, né? Para que outras pessoas sejam edificadas. E aproveitar aí, e se você não é inscrito ainda no podcast aqui, no Podiscípulos, para você se inscrever. Se inscreva. Compartilhe e aperte o sininho. Tenho acompanhado aí, tem tido ótimos conteúdos, né? Inclusive para ativar a fé. Se você quer ter fé, você tem que escutar coisas que edifiquem a sua fé. Andar com pessoas de fé. Né? Se você... Isso é científico, né, Renan? Sim. Diz que nós somos a média das pessoas que nós andamos e nos relacionamos. Exato. Então, se você andar com pessoas que não têm fé, você vai se tornar um grande incrédulo. Agora, se você se relacionar com pessoas que vivem milagres, que têm fé e que estão no meio, puxa vida, você vai ser contagiado por esse poder. Se você quer o derramar de Deus sobre a tua casa, procure rapidamente um local onde falam da palavra de Deus, aonde tu vai ouvir a palavra de Deus. Isso vai te encher de fé. Então, Deus te abençoe, fique na paz e um forte abraço.